Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar diferentes tipos de resoluções e os diferentes nomes que o pessoal chama a mesma resolução. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, sou criador do site ricardoluiz.com.br, site especializado em segurança eletrônica, onde semanalmente eu posto dicas e notícias sobre o setor. Inicialmente, os DVRs analógicos gravavam, ou gravam ainda, na resolução CIF. Então essa resolução é uma resolução bem baixa, ela tem 352 por 240 pixels de resolução. Se você for ver, comparar em mega, ela dá 0,100 mega, equivale a 10% a uma resolução de 1 mega, de 1 megapixel. E depois disso, os DVRs começaram a gravar na resolução D1, que é 720 por 480, então é 720 de largura por 480 de altura, que se comparar com 1 mega dá 0,350, tá? Então é 35% de uma resolução de 1 mega. Aí tem a resolução WD1, que é 960 por 480, ela estica um pouco mais em comparação à D1, tornando uma resolução widescreen. A resolução D1 ela é muito parecida com a resolução VGA, é mais utilizada em câmeras IPs, que seria 620 por 480. Tá, então D1 e a resolução VGA elas são bem parecidas, mas não é igual. Tá? E depois da resolução D1, aí vem a resolução HD. Aí sim é uma resolução de 1 megapixel de resolução. Então a resolução HD o pessoal pode chamar de HD, pode chamar resolução de 1 megapixel, ou o pessoal também chama muito de 720p. Então se você ouvir o pessoal falar, tem um equipamento que grava em 720p, ou 1 mega de resolução, ou na resolução HD, são exatamente a mesma resolução, que seria 1280 por 720. 1280 de largura por 720 de altura. Então esse 720 de altura, que é a resolução vertical, que chama de 720p, 720 pixels. Depois do HD, aí nós temos a resolução 960p, que é um pouquinho melhor que a resolução de 1 mega. Por ela ser 960p, é 1.3 megapixels de resolução, que ela tem 1290 de largura por 960 de altura. Tá? Então é 1280 por 960, 960p. Como que a gente sabe que essa resolução dá 1.3 mega de resolução? É só você multiplicar a resolução horizontal com a vertical. Então se você pegar 1280 multiplicar por 960, vai dar 1300 e alguma coisa, que quer dizer que é 1.3 mega de resolução. Depois disso nós vamos para Full HD, que é a resolução aí que o pessoal mais gosta, que é 2 megapixels de resolução. Então a gente pode, se o pessoal falar para você Full HD, 2 mega ou 1080p, eles estão falando da mesma resolução, que é 1920 na horizontal por 1080 na vertical. Então, se você multiplicar 1920 por 1080, vai dar 2000 e alguma coisa, que quer dizer que é 2 megapixels de resolução. Aí depois disso nós vamos para a resolução de 2K, que são 2560 pixels na horizontal por 1140 na vertical. E depois as de 4K, que são 8 megapixels, que é 4096 de altura por 2160. Hoje já existe no Brasil câmeras com 2K de resolução, 4 mega, até de 4K também, mas é mais comum câmeras IPs de 4 mega com a compressão H265, e daí ela comprime mais que comparado com a resolução H264, e com uma resolução bem melhor e consome 50% ali comparado com a H264. Voltando para a resolução Full HD, ela é 1080p. Tome cuidado que tem bastante gente divulgando DVRs com a resolução 1080n, tá? Não é a mesma coisa. Uma resolução 1080p são 2 megas de resolução. 1080n ela chega no máximo a 1 mega de resolução. Então é exatamente a metade. Você deve estar perguntando, mas você está falando que é 1080? Como que ela pode ser a metade da outra que é 1080p? Porque assim, a 1080p ela é
1920 de largura por 1080 de altura. A 1080N, ela tem uns 1080 de altura, porém a largura é a metade. Então você pega 1920 e divide por 2, vai dar 960. Então a resolução 1080N é 960 de largura por 1080 de largura. Então você vai ficar com uma imagem meio que quadrada. Uma resolução dessa, hoje, que 90% dos monitores são tudo widescreen, são retangulares, se você gravar uma imagem quadrada, ou vai ficar com as bordas pretas, ou ele vai esticar a imagem. Então, não aconselho você estar utilizando um DVR e gravando nessa resolução de 1080N, tá? Ou você grava na resolução 920p, que é a resolução de 1 mega real, ou você adquire um equipamento que grava em 1080p, que seria 2 megapixels de resolução Full HD. Então, era isso que eu queria informar para vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Se tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário abaixo, que assim que possível eu estarei respondendo para vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.